Você já se sentiu no fundo do poço? Naquele lugar escuro onde parece que todas as portas se fecharam e a esperança é só uma palavra vazia? Se sim, a história de hoje é para você. Vamos conhecer Helena, uma mulher que, como muitas de nós, tinha sonhos grandes e um coração cheio de esperança. Ela acreditava ter uma vida quase perfeita, com um emprego que gostava e um amor que parecia saído de um conto de fadas. Mas de repente o chão sob seus pés desapareceu. Tudo começou num dia cinzento, daqueles que já anunciam a tempestade. Helena chegou ao trabalho e, sem aviso, foi chamada à sala do chefe. As palavras dele foram frias, diretas, cortes no orçamento. Em poucos minutos, o emprego que ela tanto amava virou pó. Ela guardou suas coisas numa caixa, sentindo os olhares de pena dos colegas, e saiu de lá com um nó na garganta, tentando ser forte. Mal sabia ela que aquele era apenas o começo da sua queda. Ao chegar em casa mais cedo, buscando o conforto do seu companheiro, o homem que ela planejava construir um futuro, a cena que encontrou partiu seu coração em 1000 pedaços. A traição não foi apenas um ato, foi uma facada nas costas, uma quebra de confiança que a deixou sem ar. A dor era física, como se seu peito estivesse sendo esmagado. E para piorar, a humilhação não parou por aí. A notícia se espalhou como fogo. Em jantares de família, encontros com amigos, ela se tornou o assunto principal. Os sussurros, os olhares de piedade, as perguntas indiscretas, cada um deles era uma nova ferida. Helena se sentia invisível. Parecia que a mulher forte e sonhadora que ela era tinha desaparecido, dando lugar a um fantasma que vagava pela própria vida. Ela se olhava no espelho e não se reconhecia. Quem era aquela pessoa, de olhos inchados e sem brilho? Ela perdeu o emprego, o amor, o respeito e, o pior de tudo, estava perdendo a si mesma. O mundo, antes um lugar de infinitas possibilidades, agora parecia uma prisão sufocante, sem janelas e sem portas. As noites eram as piores. Sozinha em seu quarto, o silêncio era preenchido apenas pelos seus soluços. Cada lágrima carregava o peso da derrota, da humilhação, da solidão. Ela se perguntava o que tinha feito de errado, por que merecia tanto sofrimento. Acreditava firmemente que não tinha mais forças para se levantar. Para ela, aquele era o fim da linha. O fundo do poço era frio, escuro, e parecia ser seu novo lar. Ela não imaginava que às vezes é preciso chegar ao ponto mais baixo para encontrar o impulso necessário para subir. A jornada de Helena para fora da escuridão estava apenas começando, e ela precisaria encontrar dentro de si uma força que nem sabia que possuía. Ele olhou para ela, com um sorriso cruel nos lábios, e então se virou para todos os convidados. O salão ficou em silêncio, e o coração de Helena começou a bater descontrolado. Ela sabia o que estava por vir. Era a festa de aniversário da sua avó, um momento que deveria ser de alegria, mas que se transformaria no palco do seu pior pesadelo. Com a voz alta e clara, ele começou a falar. Cada palavra era uma faca afiada, expondo os segredos mais íntimos dela, distorcendo verdades e pintando-a como uma tola, porca, uma mulher fraca, burra, incapaz e desprezível. Risadas começaram a ecoar pelo salão. Todos achavam que ele estava apenas sendo engraçado, mas ela viu nos olhos de cada um com sorrisos cruéis. Os rostos que antes lhe riam, agora, a olhavam com um misto de escárnio e pena, com desprezo, com zombaria. Eram tios, primos, amigos da família, pessoas que a viram crescer. Ela procurou um rosto amigo, um olhar de compaixão, mas só encontrou julgamento. As lágrimas queimavam seus olhos, turvando sua visão. Ela se sentia nua, exposta, completamente despedaçada. Não era apenas o fim do amor, era a morte da sua dignidade. Sem pensar, ela se virou e correu. Correu para fora daquela casa, para longe daqueles olhares, daquelas risadas que a perseguiam como fantasmas. Cada passo na rua escura era um soluço de dor. O ar frio da noite não conseguia apagar o fogo da vergonha que a consumia por dentro. Naquele momento, no meio da rua deserta, Helena sentiu que havia chegado ao fundo do poço. A dor era tão intensa que parecia física. Ela havia perdido tudo: o homem que amava, o respeito da sua família e, o mais importante,
o respeito por si mesma. Quem era ela agora? Apenas a piada da festa, a mulher humilhada que todos iriam comentar por semanas. A escuridão da noite era um espelho da escuridão que tomou conta da sua alma. Ela se encolheu na calçada, abraçando os próprios joelhos, e chorou. Chorou pela traição, pela humilhação, pela solidão avassaladora. Naquele instante, ela não via saída, não via futuro, apenas um abismo de dor e vergonha. Parecia o fim. Mas às vezes, é preciso chegar ao ponto mais baixo para encontrar forças para subir. A humilhação quebrou seu coração, mas também acendeu uma pequena faísca de raiva, uma fagulha de sobrevivência que se recusava a apagar. Ela não sabia como, mas de alguma forma, ela iria se reerguer. Essa noite não seria o seu fim, mas o início doloroso de uma nova jornada. Uma jornada para encontrar a si mesma, para curar suas feridas e para provar, não para Els, mas para si mesma, que ela era muito mais do que a mulher quebrada que eles tentaram criar. A noite foi longa, e a dor, profunda, mas o amanhecer sempre chega. E para Helena, um novo dia estava prestes a começar, mesmo que ela ainda não soubesse. Ela se levantou, secou as lágrimas com as costas das mãos e começou a caminhar, sem rumo, mas com uma nova determinação silenciosa. Esta não era a sua história final. Era apenas o capítulo mais sombrio, antes do renascimento. Helena se encontrou em um abismo, um lugar escuro e frio, onde o eco dos próprios soluços era a única companhia. A humilhação que sofreu foi como um veneno lento, paralisando cada parte do seu ser. Ela se trancou do mundo, e a porta do seu quarto se tornou a fronteira entre a vida que ela conhecia e o vazio que a consumia. Os dias se arrastavam, marcados por lágrimas que manchavam seu travesseiro, transformando-o num mapa de sua dor. As noites eram ainda piores, longas e silenciosas, repletas de pensamentos sombrios que dançavam em sua mente, sussurrando palavras de desistência. A solidão era um manto pesado que a sufocava, e cada amanhecer trazia a mesma pergunta, dolorosa, por que o continue. O reflexo no espelho era de uma estranha, com olhos fundos e sem brilho, uma casca vazia da mulher vibrante que um dia foi. A comida não tinha sabor, as cores do mundo pareciam desbotadas, e a esperança era uma memória distante. Ela se sentia quebrada, estilhaçada em 1000 pedaços, e a ideia de se reerguer parecia impossível, um esforço grande demais para um coração tão cansado. Numa tarde cinzenta, enquanto remexia em caixas antigas, procurando por qualquer coisa que a distraísse daquele tormento, suas mãos encontraram um objeto familiar. Era um diário de capa de couro, um presente de sua avó. Ela o abriu com dedos trêmulos, e o cheiro de papel antigo a transportou para outro tempo. As páginas estavam repletas de sua própria caligrafia, de sonhos escritos com a tinta da juventude e da esperança. Ali estavam seus planos de viajar pelo mundo, de abrir seu próprio negócio, de aprender a tocar violão. Cada palavra era um eco de uma Helena que acreditava em si mesma, uma Helena que via o futuro como uma tela em branco, pronta para ser pintada com as cores mais vivas. Ela lia sobre a garota que queria escalar montanhas, não apenas as de pedra mas as da vida. A menina que sonhava em amar e ser amada, mas que acima de tudo, sonhava em ser feliz, por conta própria. Uma lágrima caiu sobre a página, mas desta vez, não era uma lágrima de desespero, era uma lágrima de reconhecimento. Aquela garota ainda estava ali, em algum lugar, soterrada sob camadas de dor e desilusão. Uma faísca se acendeu no meio da escuridão. Ao reler seus próprios sonhos, Helena percebeu que a humilhação que sofreu não definia quem ela era. Era apenas um capítulo doloroso, não o livro inteiro. A dor que a paralisava começou a se transformar. Ela não desapareceu, mas mudou de forma. Deixou de ser um veneno para se tornar uma semente de força, de resiliência. Naquele silêncio ensurdecedor de seu quarto, ela finalmente ouviu uma voz, a sua própria, sussurrando que ainda havia uma luta a ser travada. A chama que ela pensava ter se apagado ainda existia, pequena e trêmula, mas pronta para ser realimentada. Aquele diário antigo não era apenas um livro de memórias, era um mapa de volta para si mesma. A jornada de volta seria longa e árdua. Ela sabia, teria que aprender a perdoar, não quem a feriu, mas a si mesma,
por ter se permitido quebrar. Teria que colar cada pedaço de sua alma, um por um, com o cimento do amor próprio. Helena fechou o diário, mas não o guardou. Deixou-o aberto sobre a cama, como uma promessa. A promessa de que a mulher que escreveu aquelas páginas renasceria, mais forte e mais sábia, das cinzas de sua própria dor. A noite ainda seria longa, mas pela primeira vez em muito tempo, Helena sabia que o sol voltaria a brilhar para ela. Se você está gostando desta história, aproveite para deixar o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder todos os lançamentos de vídeos deste canal. Cada inscrição e cada like nos ajuda a trazer mais histórias inspiradoras como essa. Vamos prosseguir com nossa história de hoje. Ela decidiu que não seria mais a vítima. Ela se recusou a deixar que a dor a definisse. Helena sabia que precisava se reerguer, mas essa reconstrução, meus amigos, estava longe de ser fácil. Foi uma batalha travada a cada novo amanhecer. O primeiro passo de Helena foi um ato de coragem imenso. Ela procurou terapia. Admitir que precisava de ajuda foi a primeira rachadura na muralha de dor que a cercava. Conversar com um profissional, colocar para fora toda a angústia, a raiva, a tristeza, foi como abrir uma janela num quarto que estava fechado há anos. A terapeuta não deu respostas mágicas, mas ofereceu ferramentas. Ferramentas para Helena entender seus sentimentos, para processar o trauma e, o mais importante, para perdoar a si mesma, por ter se permitido chegar àquele ponto. Cada sessão era exaustiva, como se ela estivesse correndo uma maratona emocional, mas ao final, sentia um alívio, um peso, sendo retirado de seus ombros, pouco a pouco. Com a confiança recém-descoberta, Helena foi atrás de um novo emprego. Não era um cargo de alto escalão, mas era um começo. Era um ambiente novo, com pessoas novas que não conheciam seu passado doloroso. No trabalho, ela era apenas a Helena, competente, dedicada e com um sorriso que, embora ainda tímido, começava a aparecer com mais frequência. Receber seu primeiro salário, por menor que fosse, teve um significado gigantesco. Era o dinheiro do seu esforço, da sua resiliência. Era a prova concreta de sua independência. Ela aprendeu a valorizar cada centavo, e mais do que isso, a valorizar seu próprio trabalho e sua contribuição. Mas talvez o passo mais difícil e necessário tenha sido cortar os laços tóxicos. Isso não significou apenas se afastar da pessoa que a humilhou, mas também de amigos e até familiares que, de forma sutil, a mantinham presa ao passado. Aqueles que diziam esquece isso ou você está exagerando. Helena aprendeu na terapia que seu ambiente precisava ser um lugar de apoio, não de julgamento. Dizer não foi libertador. Bloquear números, deixar de seguir nas redes sociais, recusar convites para lugares que traziam más lembranças. Cada um desses pequenos atos era uma afirmação de seu novo valor. Ela estava protegendo sua paz de espírito com unhas e dentes. A jornada de Helena foi marcada por momentos que poderiam ter quebrado qualquer um. Ela foi empurrada para o fundo do poço, confrontada com a pior versão das pessoas e de si mesma. Cada olhar de desprezo, cada palavra cruel, cada porta fechada, tudo isso foi forjando algo novo dentro dela, mesmo que ela não percebesse na época. A humilhação, que antes a paralisava de vergonha, lentamente se transformou em uma armadura. Ela aprendeu que a opinião dos outros não definia seu valor. Ao ser forçada a enfrentar o julgamento alheio, descobriu a coragem de se levantar e dizer: eu sou mais do que isso. Cada um desses passos era incrivelmente difícil. Havia dias em que Helena acordava, e a única coisa que queria era voltar para a cama e desistir. Dias em que a ansiedade era esmagadora, em que as lembranças voltavam com força total, mas ela aprendeu a se levantar. Ela se lembrava de suas pequenas vitórias, uma nota boa numa prova, um elogio no trabalho, uma sessão de terapia produtiva, e a dor, foi uma companheira constante, uma sombra que a seguia a cada passo. Mas, em vez de sucumbir, Helena usou essa dor como combustível. Cada lágrima derramada regou uma semente de força que ela nem sabia que possuía. Ela aprendeu a transformar suas feridas em sabedoria. Entendeu que sentir dor não era um sinal de fraqueza, mas sim a prova de que ela estava viva, lutando
sentindo. E essa percepção deu a ela força para continuar, para dar mais um passo, mesmo quando tudo parecia perdido. A dor não a destruiu, ela a esculpiu. E a dor, foi uma companheira constante, uma sombra que a seguia a cada passo. Mas, em vez de sucumbir, Helena usou essa dor como combustível. Cada lágrima derramada regou uma semente de força que ela nem sabia que possuía. Ela aprendeu a transformar suas feridas em sabedoria. Entendeu que sentir dor não era um sinal de fraqueza, mas sim a prova de que ela estava viva, lutando, sentindo. E essa percepção deu a ela força para continuar, para dar mais um passo, mesmo quando tudo parecia perdido. A dor não a destruiu, ela a esculpiu. E a dor, foi uma companheira constante, uma sombra que a seguia a cada passo. Mas, em vez de sucumbir, Helena usou essa dor como combustível. Cada lágrima derramada regou uma semente de força que ela nem sabia que possuía. Ela aprendeu a transformar suas feridas em sabedoria. Entendeu que sentir dor não era um sinal de fraqueza, mas sim a prova de que ela estava viva, lutando, sentindo. E essa percepção deu a ela força para continuar, para dar mais um passo, mesmo quando tudo parecia perdido. A dor não a destruiu, ela a esculpiu. E a felicidade, ela encontrou sim, mas não da forma que muitos esperavam. Não foi um príncipe encantado que a salvou. A felicidade veio de dentro, veio do amor próprio que ela cultivou com tanto esmero. Ela se apaixonou pela mulher que se tornou. Aprendeu a celebrar suas cicatrizes como medalhas de honra. E ao se amar primeiro, ela abriu espaço para um amor verdadeiro e saudável entrar em sua vida. Um amor que não a completava, mas que transbordava junto com o dela. No final, Helena não apenas sobreviveu, ela renasceu. Das cinzas de seu passado, emergiu uma fênix, com asas fortes e um brilho inconfundível nos olhos. Ela construiu uma vida plena, cheia de propósito, dignidade e, acima de tudo, esperança. A história de Helena nos ensina que não importa quão sombrio seja o vale, sempre há um caminho para a luz. E essa luz, na maioria das vezes, brilha de dentro para fora. A maior vitória dela não foi provar seu valor para os outros, mas sim para si mesma. E essa é a lição mais poderosa que podemos levar. As lágrimas que antes eram de desespero, agora eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, do libertaquelo, de orgulho por ter sobrevivido a mais um dia. E foi nesse processo, nessa jornada árdua e solitária, que Helena descobriu o poder mais transformador de todos. O poder do amor próprio. Ela começou a se olhar no espelho e a ver uma guerreira, uma sobrevivente. Ela finalmente entendeu que a única aprovação que realmente importava era a sua própria. Uma mulher que, em vez de esperar por um príncipe encantado para salvá-la, decidiu se tornar a heroína de sua própria história. A jornada de Helena estava longe de terminar, mas o primeiro passo, o mais importante, havia sido dado. Obrigado por acompanharem essa jornada incrível com a gente. A história de Helena é um lembrete de que todos nós temos a capacidade de renascer das cinzas. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!